No ar, Momento Saúde, com o doutor Renato Abirramia. Minha saudação a todas e a todos que nos honram assistindo o nosso programa de saúde, programa que visa melhorar a qualidade de vida e induzir propostas que possam mudar o quadro ruim que nós estamos vivendo em Nova Friburgo e no Brasil, de uma maneira geral, em relação à saúde. O SUS é um avanço extraordinário, é o único país que tem um sistema único como o nosso, mas o financiamento é baixo e é preciso ter muitas mudanças para que a população, aquela mais carente, aquela que vem sendo há muitos anos discriminada pelo poder público, tenha, de fato, um atendimento digno. E nós vamos mostrar isso aqui na sequência do nosso programa. Escolhemos hoje pneumonia, falamos em vacina no programa passado, e vamos falar em pneumonia. Por que falar em pneumonia? Pneumonia tem uma incidência, segundo os estudos, muito grande. 2 a 12 pessoas por 1.000 por ano tem pneumonia. O problema é que tem muitas pneumonias que não são pneumonia, vou botar pneumonia entre aspas, porque são outras doenças. E aí eu fiquei esses anos trabalhando tanto no laboratório BN16 como no consultório, e antes eu trabalhava na Policlínica Centro. Eu vi muitos casos de pseudopneumonia diagnosticados aqui em Friburgo, e no Brasil 50% não são. Então, eu acho que nós temos que falar sobre isso para que as pessoas que têm o diagnóstico equivocado, pelo menos saibam que aquilo não está certo. Definição. O que é uma pneumonia? Pneumonia é um processo inflamatório dos bronquíolos, das pequenas vias aéreas e dos alvéolos por um agente microbiano, um micro-organismo, que pode ser vírus, bactérias, fungos, mais raramente, e parasitas, mais raramente ainda. Os principais, naturalmente, são os vírus e as bactérias. Vírus que causam pneumonia, o que causa mais pneumonia é o influenza, o vírus da gripe. Tem vacina, nós mostramos, é só ir lá, os grupos eleitos fazerem a vacina. E aqueles que não estão naquele grupo, jovens, que não têm doença nenhuma, são os isnos, deveriam também fazer a vacina. A rede privada faz, a quadrivalente está em torno de menos de R$100. Quer dizer, é um investimento para evitar problemas de complicação. Outro vírus que foi muito encontrado e ainda está, é o coronavírus, né? Nós tivemos uma pandemia recente e era uma pneumonia muito grave, né? Pneumonia extensa, periférica, né? A tomografia mostrava vários percentuais de acordo com a gravidade das pneumonias. E outros agentes virais têm opção. Mas esses dois são os principais. E bactérias, né? A principal é o pneumococo, e tem vacina do pneumococo. Na rede pública, para os pacientes que têm uma patologia respiratória, ou diabetes, ou doença cardíaca, insuficiência cardíaca, ou outras patologias crônicas, é só levar a receita, tem essa vacina na rede pública. Agora, com a justificativa, obviamente. Na rede privada, qualquer um pode tomar a vacina de pneumonia, como eu disse, e principalmente o pneumococo, que é o principal agente tanto da pneumonia adquirida no hospital e como as pneumonias graves. Pneumonia adquirida no hospital não, na comunidade, PAC, pneumonia adquirida na comunidade. A pneumonia adquirida na comunidade é aquela que se pega em casa, no trabalho, nas ruas, né? E a do hospital é depois de 48 horas de internado. Tem até relacionada a intubação, a ventilação mecânica, que é uma também hospitalar, é muito grave, né?
Mas nós estamos tratando aqui da pneumonia adquirida em casa, quer dizer, extra-hospitalar, pneumonia comunitária. Essa pneumonia tem esse agente pneumococo e, além desse, nós temos o hemófilo influenza, também a Moraxella catarrhalis também. O estafilococo, é muito importante o estafilococo na criança, dá uma pneumonia muito grave, que tem que ser internada, né? É um quadro grave. E outros agentes, os agentes atípicos, chamados atípicos, esse termo ainda é usado, que é o Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella, que dá uma pneumonia muito grave, e ainda tem o que causa coqueluche, né, que também é uma bactéria que está entre os atípicos. Interessante, os atípicos, ele não tem parede celular, então esses antibióticos que são usados comumente, a amoxicilina, por exemplo, a amoxicilina clavalina, não age no atípico. E o diagnóstico da pneumonia é um diagnóstico com os seus dados clínicos, né, pelo quadro clínico. Qual o quadro clínico? O típico, nem sempre o típico é o encontrado no dia a dia. O típico é febre alta, calafrios, dores generalizadas, tosse pode ser seca ou com catarro, falta de ar, mal-estar. Esse é o quadro típico. Mas tem os quadros atípicos. O idoso, por exemplo, com mais de 65 anos, 40% não tem febre e não tem tosse. Não tem febre e não tem tosse. Aí tem que ter a expertise do médico que está atendendo, porque o que acontece? Ele pode ter alterações do nível de consciência, uma confusão mental, isso é muito importante. Verificar a funcionalidade, ele perde funcionalidade. Esses dois são as principais manifestações. Tem que olhar, que pode ser uma pneumonia sem tosse, sem febre, no idoso, né? Existem alguns agentes muito mais patogênicos, mais de gravidade, que são encontrados também na pneumonia comunitária, em 1 a 3%, não são muito comuns, não. Pseudomonas aeruginosa pode acontecer, a Cinetobacter pode acontecer, e um estáfilo meticilino resistente, que é um estáfilo resistente. Mas isso é uma minoria. A maioria são germes que respondem ao tratamento. O diagnóstico é feito principalmente pela radiografia, aliado ao quadro clínico. Chega lá, faz um raio-x de tórax, eu lembro aqui, é uma dica. O médico tem que pedir em PA, póstulo anterior, e perfil. Não, se pedir só PA, desconfia. Desconfia que esse médico não está fazendo a rotina certa. O raio-x tem que ser interpretado, obviamente. O plantonista tem que saber interpretar um raio-x de tórax, tem que saber. Plantonista de emergência tem que saber interpretar um raio-x de tórax para fazer o diagnóstico diferencial. E é aí que eu chamo a atenção. Um hemograma é fundamental. Hemograma, toda pneumonia que vai ser diagnosticada no hospital tem que ter hemograma. Se não pedir, reclama. Pode reclamar. Tem que ter hemograma, porque pneumonia bacteriana com hemograma normal é raríssima. Praticamente não existe. O hemograma dá um aumento dos leucócitos, aumento da neutrofilia. Em casos muito graves, pode baixar o número de leucócitos e pode ter uma diminuição de plaquetas, mas são os casos muito graves, né? Já com bacteremia, já com infecção generalizada, já é com a agressão maior da bactéria. Mas tem outros exames, né? VHS, PCR. PCR é um exame inespecífico, mas para acompanhamento serve. E tem um exame mais específico, a procalcitonina. Esses exames podem ser pedidos numa emergência, devem ser, né? Nos pacientes internados, quando são internados, porque tem critério de gravidade, né? Qual o critério de gravidade? Tem um método fácil, né, que o médico tem que saber, e eu estou trazendo esse método até para a população leiga também, é o CURB 65.
que é? 65 é a idade, mais de 65 anos, que não pontua isoladamente, porque tem pessoas com mais de 65 anos rígidas e melhor do que as pessoas com 40 anos com patologia. Isso é a verdade. C é consciência, nível de consciência, teve alteração de consciência, é 1 ponto. U é ureia, mais de 50, 1 ponto. R é respiração, mais de 30 incursões respiratórias por minuto. O médico tem que mensurar a respiração. É só colocar um estetoscópio, esperar meio minuto a 1 minuto e contar. Normal é 16 a 22 no máximo, né? Um pouquinho mais na mulher. 30 é 1 ponto, mais de 30 é 1 ponto. E a pressão arterial? A pressão menor de 90 e menor de 60 diastólica, sistólica menor de 90, esse é um sinal de gravidade. Se tiver 2 pontos, tem que internar. Aí o internado, aí tem que fazer hemocultura, né? Cultivar para ver se consegue uma bactéria, tem que tentar métodos. É muito difícil você conseguir fazer esse diagnóstico da causa. Qual é a causa? A maior parte dos casos, nós fazemos tratamento tratamento empírico, né? Dirigido aos principais agentes, né? Eu sempre, na pneumonia comunitária, eu não uso agente isolado, porque tem aí 20% de atípico, como eu falei. Esses atípicos não têm parede celular e eles não vão responder só a amoxicilina clavulanato. Eu associo uma azitromicina, por exemplo. A azitromicina isolada também não está dando mais certo. Por quê? Apesar de estar nas diretrizes, os macrolídeos, que inclui a azitromicina, são receitados para virose, para qualquer coisa, né? E a resistência no Brasil aumentou muito depois da Covid, porque todo mundo que ia no hospital já recebia uma receita de amoxicilina, clavulanato e azitromicina. Todo mundo na Covid, sem nenhuma indicação, porque o vírus não responde à antibiótico-terapia. Vírus não responde, eu repito isso várias vezes, não responde à antibiótico-terapia. O paciente pensa, eu estou com febre, vou lá tomar um antibiótico. Isso é um erro, porque muda a microbiota, altera a microbiota. Nós temos milhões de bactérias no nosso organismo, na boca, na cavidade oral, de uma maneira geral, no nariz, nos intestinos, bactérias que ajudam a manter o equilíbrio. E se o antibiótico mata essas bactérias, as bactérias mais vão desenvolver. Por isso é que não se pode dar antibiótico aleatoriamente para viroses. É preciso fazer o diagnóstico. Tem o hemograma, né? O hemograma está lá, leucocitose. Se não tiver os leucócitos normais, não deve ser pneumonia bacteriana, obviamente. Tem outros exames. Eu vejo muita coisa, e a coisa muito errada, é o acompanhamento. É lógico que o exame básico é o raio-x e hemograma, né? Tem um exame de urina que, infelizmente, aqui não entrou na rotina de Friburgo, mas nos pacientes internados tinha que ser feito. É antígeno para pneumococo e para legionela tipo 1. Isso tem uma importância muito grande, porque até depois dos antibióticos, 72 horas, esses antígenos continuam positivos. É só se adaptar à modernidade, né? E fazer, porque tem muitos exames. O PCR, por exemplo, é um exame já bastante antigo, já tem vários anos, e a gente não usa para fazer o diagnóstico de pneumonia. É muito importante. Eu acho que nós teríamos que ter um laboratório no Rio que recebesse que é difícil os laboratórios terem uma tecnologia de ponta para fazer PCR multiplex, por exemplo. É muito difícil, né? No exame do escarro, do lavado broncoalveolar, da aspirado traqueal, é muito difícil. Tinha que ter eu vou dar uma dica que eu acho que isso para todo mundo aqui em Friburgo. Tinha que ter para salvar a vida. Nós não temos broncoscopia de urgência. Tinha que ter, porque assim você faz o diagnóstico daquelas pneumonias graves. Nós não estamos tratando as pneumonias graves, estamos tratando das pneumonias adquiridas na comunidade, mas as pneumonias graves é que matam. Então,
Aí tem que usar todos os artifícios para o diagnóstico. E para isso é preciso ter um laboratório de ponta que faça esses diagnósticos sofisticados, esses exames sofisticados, como esse PCR multiplex, né? É um exame que é uma sequência do DNA que consegue diagnosticar muitos vírus e bactérias e que nós não temos acesso a esse exame, né? Teria que ter um motociclista de sobreaviso, 24 horas, isso aí, tinha que ter um pool dos hospitais, dos 4 hospitais, para que fizesse um convênio e que tivesse essa oportunidade para que as pneumonias graves fossem melhor tratadas. Isso é um erro que nós estamos cometendo e tem solução, e solução é fácil. Fica muito caro é a morte. A morte que é cara, porque morreu, infelizmente acabou. E muitas mortes podem ser evitadas. Eu estou querendo falar mais sobre pneumonia, inclusive eu vou desdobrar esse programa em 2. Semana que vem nós vamos continuar, porque tem muita coisa. E eu fico muito sensibilizado, né? Eu vejo alguns pacientes chegarem a me procurar. Eu dei um exemplo, né? Eu estava lá em Conselheiro, chegou um cidadão com uma radiografia na mão, só em PA, não tinha um perfil, ofegante, tinha menos de 50 anos, me mostrou a radiografia. Doutor, por favor, eu estou com uma pneumonia aqui, eu já fui 9 vezes no hospital, 6 na UPA e 3 no Raul Sertã. Já tomei tudo quanto foi tipo de antibiótico. Aí eu olhei a radiografia, em 3 segundos eu fiz o diagnóstico. Era uma insuficiência cardíaca. Tinha todos os sinais radiológicos, tinha aumento de área cardíaca, tinha hilos congestos, tinha derrame pleural bilateral, tinha inversão de fluxo, tinha tudo de insuficiência cardíaca, qualquer um. Aí ele veio aqui na minha casa, eu mandei trazê-lo aqui, porque eu estava na rua, e examinei. Realmente, ele tinha uma história de hipertensão maltratada, tomava um remédio só, descontrolada. Quando ele veio aqui, estava 19/13. E eu perguntei para ele, mas como é que você foi no hospital? O que eles fizeram? O médico não te examinou? Porque ele tinha todos os sinais físicos de insuficiência cardíaca. Todos. Ele tinha turgência jugular, botava ele deitado, 45 graus. Foi ali nesse sofá mesmo. 45 horas, os urinários túrgidas. O ritmo triplo, terceira bulha, fácil, tipo galope. A escuta pulmonar mostrava crepitações nas bases muito nítidas. Examinar o abdômen, o fígado estava aumentado com refluxo hepatojugular presente e edema de mioma, tinha tudo, tanto no exame físico. Eu perguntei, mas os médicos não te examinaram, não verificaram sua pressão? Porque a pressão é verificada pela enfermagem, eles aceitam aquela pressão dali, o médico é obrigado a ver a pressão, num braço, no outro, em pé, às vezes, deitado. 9 médicos, nenhum examinou o paciente. Aí uma semana depois, eu estava ali na Galeria Urião, chega uma senhora que eu conhecia, era até técnica de enfermagem, com um raio-x na mão também. Eu olhei assim, é xerox do outro. Só que não era xerox, não. Era o marido dela, que foi várias vezes no Raul Sertã só, e diagnóstico de pneumonia, antibiótico e tudo, e estava na cara que era uma insuficiência cardíaca. Eu mandei levar no consultório, e ele, pela história dele, não fazem anamnese, né? Ele tinha tido uma dor retroesternal, há uns 10 dias antes, e depois começou a ter falta de ar. Ele fez um infarto e desenvolveu uma insuficiência cardíaca. Então, esse eu tive que internar, porque ele tinha tido um infarto. E diagnóstico clínico, hein? Eu não tinha exame nenhum. Diagnóstico clínico. E confirmou, realmente, ele fez cateterismo, fez o eco, mostrou a zona de infarto. E isso aí chama muita atenção, porque são dezenas
dezenas, eu podia dizer até centenas nesses anos todos, né, de casos de insuficiência cardíaca. E não é só insuficiência cardíaca, doenças que matam, tromboembolia pulmonar. Eu tenho aqui uma agenda que eu atualizo de 2 em 2 anos, as causas não infecciosas de pneumonia: PEA, pneumonia esofílica aguda; PIA, pneumonia intersticial aguda; PH, pneumonite por hipersensibilidade; infarto, insuficiência cardíaca; câncer, eu peguei vários casos, eu vou falar isso, vasculite, doença do tecido conectivo, pneumonia e organização. Eu não gosto de chamar isso de pneumonia porque está errado o termo, deveria ser pneumonite, mas nos livros dizem que é pneumonia. TEP, tromboembolia pulmonar, tive 4 no ano passado, 4, todas passadas pelo hospital. Doença de Crohn, proteinose alveolar, medicamentos, DPOC, asma, rinocinusite, etc. Alérgica, no caso. Então, no próximo programa nós vamos dissecar isso, vamos falar mais sobre pneumonia, inclusive esse diagnóstico diferencial, para que as pessoas que forem ao hospital, tiver com falta de ar, por exemplo, como esses 2 pacientes, pneumonia que dá falta de ar, tem que internar. Se mandou para casa, alguma coisa está errada. Se não fez hemograma e se o médico não examinou, se não contou a respiração, que é um sinal, ataque pneu, aumento da frequência respiratória, é o principal sinal de anormalidade no aparelho respiratório. Então, eu os convido para a próxima semana, vamos dar sequência à pneumonia, para que nós possamos transmitir, já que, como eu disse no início, a incidência é de 2 a 12 em cada 1000, é muito grande e tem que ser bem tratado. E não esqueçam daqueles pacientes que têm a possibilidade de fazer a vacina contra pneumococo, fazê-la mesmo na rede privada, e aqueles que têm doenças crônicas poderão fazê-la na rede pública. Muito obrigado a todos e eu te espero na próxima semana. No ar, Momento Saúde, com o Dr. Renato Abihamia.